Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Márcio Siqueira. Nós vamos para mais um vídeo hoje falando sobre o vício em internet, o vício no celular, o vício que está destruindo os nossos cérebros. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso falar para você que se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você quer sugerir algum tema, você Se você quer sugerir algum tema, você também pode sugerir o tema. Então você escreve aquilo que você gostaria que nós falássemos e nós iremos falar sobre esse assunto assim que for possível. Então nós nos garantimos aqui em apresentar o melhor conteúdo possível para você, desde que você, claro, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Márcio Siqueira, seu psicólogo. Vamos para mais um vídeo. Hoje falando para você então sobre o nosso vício, o que mais tem crescido, que é o vício nas redes sociais, o vídeo no celular, o vídeo na internet e essa questão toda. Mas antes de falar sobre isso, olha, se você ainda não está inscrito no canal, você pode se inscrever. Na medida em que você se inscreve, você ajuda para que o canal cresça e aí a gente consegue entregar um conteúdo de melhor qualidade para você. Se você se inscrever, eu garanto que eu vou fazer o máximo possível para te entregar o melhor conteúdo. Avançando então, eu não vou te apresentar dados para mostrar que nós somos uma geração perdida, nem nada disso, porque você sabe na sua própria vida. Se você está nesse vídeo, existe uma grande probabilidade que você de fato saiba do que é que eu estou falando. Se você está nesse vídeo, é muito provável que você saiba do que é que eu estou falando. Ou seja, você passa mais tempo do que você gostaria, você diz que não vai voltar a fazer aquilo e você volta. Você diz que é a última vez e não é. Se a gente parar para avaliar o nosso comportamento, em grande medida se assemelha ao comportamento de um adicto. Aquela fissura quando não tem o aparelho por perto. Então você está numa fila de um banco e acabou ali a sua bateria. Você está num lugar que não tem acesso a Wi-Fi ou o seu smartphone descarrega. Qual que é a sua sensação nesse caso? Então esses são indícios de que está fora de controle, de que o nosso uso está fora de controle. Tem uma expressão que ganhou as redes sociais, foi tida como a expressão do ano pelo dicionário Oxford, foi a expressão brain rot, ou seja, cérebro podre, cérebro podre. O que seria um cérebro podre? Um cérebro podre seria um cérebro de alguém que consumiu tanto conteúdo desnecessário, desnecessário que esse conteúdo apodreceu ou está apodrecendo o cérebro dessa pessoa. É óbvio que isso não é literal, não é literalmente, se você olhar a anatomia, abrir a cabeça e ver o cérebro da pessoa tá lá podre, não, não é isso. Mas se refere à nossa capacidade a capacidade de perder a capacidade do uso do cérebro. Ou seja, aquela sensação, sabe, depois que você só ia olhar uma coisinha ali nas redes sociais e de repente quando você percebeu, já são 2 da manhã e eu tô aqui girando, o que, que eu estou fazendo? Aquele sentimento de escravidão. Um sentimento de escravidão, como se aquilo de fato tivesse te amarrando, de alguma maneira te prendendo aquilo ali. Um dos comportamentos mais comuns que eu vejo hoje na clínica com clientes adultos, com clientes idosos, com crianças, com adolescentes, existe um elemento em comum na vida dessas pessoas. E o elemento em comum na vida dessas pessoas é rede social. O uso das redes sociais. E eu queria dar um conselho aqui para você. Se você
não ganha dinheiro com a internet, se não é o seu trabalho, talvez o melhor para você fosse você deletar as redes sociais. Eu já gostaria de começar dizendo isso para você. Se você não ganha din-din, se a internet não te traz dinheiro, se você está lá só como um consumidor, talvez você precise deletar alguns aplicativos. Então, já deixando um conselho para você sobre isso. Então, vamos imaginar, por exemplo, o Instagram. Você poderia, por exemplo, excluí-lo durante a semana e reinstalá-lo na sexta-feira e passar o fim de semana, talvez, com o Instagram, o Facebook ou o YouTube. Qual que é a rede social que mais te consome tempo? Fala aqui para mim nos comentários. Qual que é a rede social que mais te gasta tempo? É o Instagram? É o YouTube? É o Facebook? É o TikTok? É loja da Shein, loja da Shopee, e cresce muito o número de pessoas que passam horas ali na Shopee vendo as promoções e aquele negócio todo, e vai ver uma roupa na Shein, ver outra. É muito comum também. Onde você acredita que você gasta mais tempo. Você sabe que os aparelhos, né, eles oferecem a possibilidade de te dar essa visão exata de quanto tempo você passa em cada aplicativo, né? Você olha lá em relatório, você olhando no relatório, ele vai te dar quanto tempo você passou utilizando cada rede social. Eu passo, em média, diariamente, 7 horas e meia conectado. Isso porque tem 2 dias na semana que eu quase não uso rede social, que eu quase não uso smartphone, que é sábado e domingo. São 2 dias que eu uso muito pouco, muito pouco. No sábado, inclusive, eu deleto algumas redes sociais. Então, Instagram, que é uma rede social que eu uso para trabalho, YouTube, que é uma rede social que eu uso para estudo, não tenho TikTok, não. Vídeos curtos, gente. O cérebro humano não foi feito para lidar com essa quantidade de informações. Vídeos curtos são terríveis para o cérebro, tá? Nós não deveríamos assistir vídeo curto. Eu gosto de vídeo curto, eu fico dando risada, eu acho legal. E tem muita coisa engraçada, muita coisa que você aprende ali. Mas em via de regra, se eu perguntar para você quais foram os últimos 3 vídeos que você assistiu, você sabe? Talvez você assistiu há 20 minutos atrás, você sabe? Aquilo é um conhecimento que não vai para lugar nenhum. O cérebro não fixa aquilo. Uma velocidade de um vídeo para o outro, de um assunto para o outro, de uma coisa para outra. O cérebro não consegue lidar com aquilo. É terrível para o cérebro formado de um adulto, quem dirá então para o cérebro de uma criança, para o cérebro de uma adolescente. Vídeo curto é uma tragédia. Se seus filhos têm acesso a redes sociais ou têm acesso a telas, a minha sugestão para você, número 1, deixe tela na TV e não no celular, não no iPad, não de maneira que ele consiga mudar rapidamente de um para o outro, porque isso vai acelerando cada vez mais o cérebro. Olha a TV, ou a pessoa tem que falar, ou ela tem que ir digitando ali. Ou vai descendo, vai para um lado, vai para o outro, até procurar o próximo vídeo. Então você consegue ter uma distância um pouco maior quando nós usamos a TV, o aparelho TV. Agora, no smartphone, no iPad, é tudo muito rápido. Criança não deveria ter acesso a telefone, exceto em situações muito específicas. Então, vamos imaginar que você está ali no enterro da sua avó, um exemplo, e aí a menina tá pulando e subindo em cima do caixão. Aí é uma situação específica ali que você abrir mão desse momento para que essa criança fique ali 30 minutos com o smartphone, talvez até mais que isso. Não é o ideal, tá, gente? Mas a gente entende que a realidade, às vezes, ela é diferente de ir à igreja, tá? Que todo fim de semana você está na igreja
E essa criança precisa aprender a lidar com estar na igreja sem um smartphone. É diferente. Se você começa dando um smartphone para a criança na igreja, já era, cria o hábito, ela vai chegar na igreja, ela vai pedir o smartphone, quando ela chegar numa idade, você vai querer tirar o smartphone dela e você não vai conseguir. Não vai conseguir. Vai ser um problema para você. Então é melhor educar. Eu estou falando de uma situação de excepcional, ou seja, uma situação que não acontece sempre. Mas para uma situação que não acontece sempre, você recorrer a isso, ok. Eu não estou dizendo que está certo, na minha opinião, é tolerável. Mas essa é a minha opinião. Se você for olhar os especialistas, possivelmente muitos deles vão dizer que mesmo nessas ocasiões, isso não deveria acontecer. Abrir muitas janelas, né? A gente vê abrindo aqui muitas janelas e deixa eu voltar lá para trás onde nós estávamos, que era a questão, então, de quantas horas nós passamos. Eu passo 7 horas e meia, mas eu preciso ser honesto que dessas 7 horas e meia eu estudo no meu smartphone, eu trabalho no meu smartphone, eu atendo, faço os meus atendimentos diários no smartphone, então cada atendimento é 1 hora. Então, se eu faço 5 atendimentos no dia, só esses 5 atendimentos já foram 5 horas. Eu edito meus vídeos no smartphone, eu gravo o que eu estou gravando para vocês, eu estou usando o smartphone e isso já está contando o meu tempo. Então, a capa que eu faço, o vídeo que eu subo para o YouTube, tudo está aqui. Eu até tive durante um tempo o TikTok, mas eu não tenho condições. TikTok, eu descobri que você não vence o TikTok, você não domina o TikTok. No meu caso, tá? Não tem como eu vencer o TikTok. A única coisa que eu posso fazer é tirar o TikTok do celular. Não consigo vencer. Eu até paguei um aplicativo uma vez para que eu não tivesse vídeos curtos no Instagram e no YouTube. Só que ele começou a me dar problema na entrega do meu conteúdo no Instagram. Então começou a me atrapalhar profissionalmente. E aí eu tive que voltar atrás. Mas eu ainda quero encontrar um aplicativo que bloqueie os vídeos curtos. Para mim, o maior problema nas redes sociais são os vídeos curtos. Hoje. Talvez amanhã surja um pior ainda, mas hoje o maior problema são os vídeos curtos. Mas já houveram outros problemas. Nos Estados Unidos, por exemplo, no Brasil essa cultura nunca foi muito forte, havia a cultura do e-mail. As pessoas passavam horas atualizando o e-mail. Chegava em promoção, e-mail do Outback, e-mail do tanto de coisa, e o cara tá ali olhando e-mail. Ele não trabalhava, não rendia, porque estava olhando e-mail. Então isso mostra que o cérebro humano, ele gosta de se distrair. Ele gosta de se distrair. Eu não cheguei a ter esse negócio com e-mail, mas eu me distraía bastante tempo, pelo menos parecia ser bastante tempo com o Facebook. Só que o Facebook antes você ia descendo, depois chegava num ponto que ele não descia mais. Chegava num ponto que ele não descia mais. Agora não tem mais isso. Agora a borda é infinita. Você vai rolando. E cada vez aparece menos coisa de pessoas que a gente se importa, pessoas que a gente conhece, e cada vez mais coisa de gente que a gente não conhece, nunca viu, não sabe onde está essas pessoas. Então, tem essas questões aí. Então, entender qual que é o seu ponto fraco é um ponto muito importante. Qual que é o seu ponto fraco? É vídeo curto? Seu ponto fraco é fofoca? Seu ponto fraco é discussão de política? Seu ponto fraco é discussão de futebol? Seu ponto fraco, qual que é o seu ponto fraco? Eu creio que se você está nesse vídeo, você tem algum ponto fraco. Alguma coisa que te faz você gastar mais tempo do que você gostaria de gastar com as redes sociais. Esse é seu ponto fraco. E é em cima disso aí que você precisa trabalhar para não ficar preso nesse negócio. Repito para você, a melhor forma de você vencer a rede social é não ter. Então, se você, por exemplo, quer fazer um revezamento do tipo, vou ter um dia esse aplicativo, no outro dia eu tiro, no outro dia eu coloco, no outro dia eu tiro. Eu tenho feito o quê? Se eu me perder, o que é me perder? É assim, só vou dar uma olhadinha, e quando essa uma olhadinha virou 40 minutos, quando era uma coisa que eu me programei para ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, mostra que o meu cérebro naquele dia está facilmente distraído.
como eu estou com o cérebro distraído, e se eu permitir que a rede social esteja ali, ele vai me roubar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, se eu vacilar. Então, se naquele dia o meu cérebro não está focado, o que eu vou fazer? Deletar a rede social. Eu deleto a rede social e depois de 24 horas eu reinstalo a rede social. Por quê? Porque o meu cérebro não está em condições. Por que ele não está em condições? Talvez porque eu dormi tarde, talvez porque eu dormi mal, talvez porque eu acordei mais acelerado que o comum. Às vezes você tem uma coisa muito importante para fazer, uma coisa que está te pressionando, e o cérebro fala: você está tão pressionado, vamos procurar uma distraçãozinha. Já que você não usa droga, então vamos entrar nessa rede socialzinha aqui só um minutinho. Aí esse só um minutinho você sabe o que é que vira. E como a gente libera doses muito altas de dopaminas enquanto a gente está ali passando nas redes sociais, etc., nós perdemos a noção do tempo. Então, pelo menos os estudos feitos com camundongos mostram que quando esses camundongos estavam diante de situações em que tinha uma alta liberação de dopamina, eles perdiam a noção. Isso acontece, você percebe isso muito claramente, por exemplo, com um cassino. As pessoas que entram num cassino, eles começam a jogar e eles simplesmente entram lá de dia, quando eles saem, ele está assustado, já está de noite, o que aconteceu aqui? Ou, por exemplo, aquele menino, aquela menina que começa a jogar, ele começa a jogar e quando ele assusta já passou 4 horas e ele está ali jogando. Ou as séries estão cada vez menores. Por que as séries estão cada vez menores? Porque é muito mais fácil a gente ser enganado. É interessante, porque fala assim, você vai assistir um filme de 3 horas, a pessoa, um filme de 3 horas é um filme muito grande, não vou assistir não. Tá bom. Aí, como a série tem um episódio de 30 minutos, aí a pessoa assiste 8 episódios, que dá 4 horas. O filme de 3 horas ele não assiste. Mas a série de 8 episódios ele passa a noite inteira assistindo. Porque é mais fácil para você enganar o seu cérebro. Por que um vídeo curto ele é tão desgraçado assim de prender a nossa atenção? Exatamente por isso eu falo, não, aqui um vídeo de 1 minutinho, 2 minutinhos, 3 minutinhos, vou passar aqui no máximo 5 minutinhos. Quando você vê, já passou 50 minutos. Você gasta tempo? Você gasta mais tempo do que você gostaria nas redes sociais? Sim ou não? Fala para mim aqui nos comentários. Você gasta mais tempo nas redes sociais do que você gostaria? Sim ou não? Fala para mim aqui nos comentários. Avançando aqui então, outro ponto que as redes sociais elas vão trabalhar muito forte é a comparação, especialmente entre mulheres. Até os anos 2010 já havia internet, já havia uma série de coisas, mas a gente percebeu uma queda e a partir disso veio caindo na saúde mental dos jovens, especialmente das meninas, e um aumento de ansiedade, esse tipo de outros quadros. Por quê? Está muito ligado à chegada do Instagram, mas não somente à chegada do Instagram, mas também à chegada do iPhone, somado com a linha S, da Galaxy S da Samsung. Porque a partir desse período, possivelmente, né, a gente não tem certeza absoluta, não tem como fechar os dados sobre isso, mas é um fenômeno que se percebeu nos países de primeiro mundo, em que tinha acesso ao iPhone, tinha acesso à linha Galaxy S. Quando esses mesmos aparelhos começaram a chegar em outros países, Índia, Brasil, algumas regiões da África, o que foi percebendo? Que nesses outros países também a saúde mental começou a cair. Nível de ansiedade lá em cima, saúde mental lá embaixo. A chegada das redes sociais com esses aparelhos é um fenômeno comprovado cientificamente que aconteceu alguma coisa. Não dá para a gente ter certeza, mas tem uma relação muito forte entre essas coisas. E uma possibilidade para isso é o que? É a chegada, então, desses aparelhos, porque eles permitiram que as pessoas
postassem mais fotos e fotos com mais qualidade. Então começou a ficar mais fácil para você fazer inveja nos outros se comparar com o outro. Ele é mais forte, ela é mais bonita, ela tem uma casa melhor que a minha, ele tem um carro melhor que o meu, ele tem a vida perfeita, ela tem a vida perfeita. Nesse discurso, as mulheres são mais suscetíveis do que os homens. As mulheres tendem a cair com mais facilidade nesse golpe do que os homens, tá? Apesar disso, também percebeu entre os homens um aumento, mas um aumento leve. Porém, entre as meninas foi muito mais brusco e possivelmente tem uma relação entre essas coisas. O que você busca nas redes sociais? Todo mundo que abre uma rede social, ela está buscando uma dessas três coisas. Ou a pessoa está buscando informação, o que aconteceu com Bolsonaro, Lula vai ganhar, não vai ganhar, o caso da ilha do Marajó, enfim, informação. Ou a pessoa está buscando distração, o novo filme do Batman, olha aqui o vídeo dos Trapalhões na década de 80, o gatinho tocando piano, distração. Ou informação, ou distração, ou conexão. Olha o que minha prima está fazendo. Ah, nasceu. O filho da minha tia nasceu. Ou seja, pessoas. Então você está buscando relacionamento, conexão com alguém. Ou você está buscando. E aí você vai responder direct, vai enviar mensagem. Como é que você está, Maria? Como é que você está, Joãozinho? Vai conversar com essas pessoas, comentar, interagir com o conteúdo dessas pessoas. Ou você está buscando uma distração, ou você está buscando informação. Às vezes, é claro, é possível que isso esteja, você busque as três coisas no mesmo momento. Também é possível. Mas sempre que você está buscando a rede social, você está buscando uma dessas três coisas. Ou você vai relaxar com uma distração, ou você quer receber uma informação, quer aprender uma coisa nova, ou você quer saber da vida dos outros, falar com alguém, ter algum contato com uma pessoa da família, ou alguma coisa do tipo. Por que isso é importante? Quando eu me aproximo de uma rede social sabendo o que eu quero dessa rede social, eu tenho uma chance muito maior de fazer o que eu preciso fazer. Então pensa no seu smartphone como uma estação de trem. Imagine você chegou na estação de trem e foi para quê? Para pegar um trem. Para pegar um trem que vai para algum lugar. E para onde você quer ir? Você entendeu? Você pegou o seu celular porque você quer alguma coisa. E o que é que você quer com o seu celular? O que é que você quer com o seu smartphone? Qual é a sua intenção ao pegá-lo? Muitas pessoas não têm essa noção. Eles pegam, mas para quê? Pegou porque pegou. Pegou porque está acostumado a pegar. Mas não é porque essa pessoa sabe. Se você criar esse padrão, ok, estou com o smartphone, o que é que eu quero aqui? Ah, eu quero fazer um anúncio para vender doce. É mais fácil porque você vai lá no lugar para fazer o anúncio para vender doce. Ou eu vou pegar aqui para mandar uma mensagem para minha mãe. Então, quando você diz mentalmente o que é que você está procurando ali, a probabilidade que você faça isso ela é maior. Às vezes a gente fica perdido e dando volta, dando volta, dando volta. Quem é que nunca pegou o smartphone para mandar um recado, para ver uma coisa e de repente entrou no aplicativo, saiu daquele aplicativo, entrou em outro aplicativo, viu uma coisa, viu outra, de repente você está lá às 2 da manhã sabendo se dá para plantar bromélia no seu quintal. Tipo, cara, são 2 da manhã. Você está vendo sobre bromélia, porque você viu uma coisa, que viu outra, que te fez lembrar outra, que te fez lembrar outra, e por isso que as pessoas que nós estamos cada vez temos menos atenção. A gente não consegue dar atenção para as coisas. Por que a gente não consegue dar atenção? Porque o nosso cérebro está essa bagunça. O nosso cérebro está essa bagunça. E por que o cérebro está essa bagunça? Porque nós estamos vivendo
esse caos. E muito do smartphone é o culpado por isso. Muito do smartphone é culpado. Eu tô com... Não é o smartphone não, tá, gente? É culpado por isso. Então, dizendo, um último ponto que eu quero trazer para você é sobre o horário da noite. O horário da noite é o horário mais fácil para você se perder com o smartphone. Porque você está cansada, você está cansado, para você pegar ali, vai vendo entra numa loja de roupa, aí vê uma roupa, vê outra roupa, vê uma roupa, vê outra roupa, vê uma roupa, vê outra roupa, aí vai botando no carrinho, vai botando no carrinho, vai botando no carrinho, você nem vai comprar aqui, mas vai botando no carrinho, porque você está cansada. Quanto mais cansado você está, mais chance você tem de perder tempo ali. E aí é que chega a ironia, porque se você gasta tempo e vai dormir de madrugada, no outro dia você acorda com o cérebro altamente desfocado, sem foco. Aí é muito fácil no outro dia você se perder de novo no smartphone. Aí chega de noite, você está cansado, porque você leva 2 horas para fazer um trabalho que você poderia fazer em 30 minutos. E por que leva 2 horas para fazer um trabalho que você poderia fazer em 30 minutos? Porque o cérebro está desfocado. Então, horário da noite, tenha cuidado, especialmente o que nunca deveria ser feito por qualquer pessoa que quer ter saúde mental, é smartphone na cama. Smartphone e cama são 2 lugares que não combinam. Não combina. Na verdade, deveria nem entrar dentro do seu quarto. Você deveria ter um despertador que não seja o seu smartphone, para você não ter a desculpa de ter ele no seu quarto. Smartphone não deveria entrar no quarto. Tem casais que hoje em dia nem namora mais, que tá um com o smartphone de um lado, outro com o smartphone do outro. De repente, cada um deita para um lado, dorme, tá cansado, nem namorar não namora mais. O smartphone. Eu poderia falar também para você que TV não deveria ter no quarto, mas eu não vou te falar isso, mas já que eu estou falando, então eu vou falar para você. TV também não deveria ter no quarto. Quarto não é lugar de TV, principalmente na vida de uma criança ou de um adolescente. Não deveria haver, mas isso a gente deixa para um outro episódio. Então espero que essas dicas que foram dadas aqui, eu não sistematizei, agora vamos mostrar o problema e agora vamos mostrar a solução. Eu vim apresentando para você projetos, planos, maneiras, métodos, o que pode ser feito. Tente desinstalar, tente pegar seu smartphone e deixar ele em outro cômodo da sua casa durante alguns momentos do dia, para isso poder aliviar o seu cérebro e você ter condições de encontrar mais soluções. Se você fizer isso, você vai conseguir encontrar mais soluções, vai ter o cérebro mais descansado, e tendo o cérebro mais descansado, você sem dúvida vai conseguir ter resultados melhores. Tá bom? Nós iremos finalizar por aqui. Um abraço para você e não se esqueça, se você chegou até aqui, a palavra mágica de hoje é a palavra podre. Digita podre aí que eu vou saber que você chegou até aqui. E se tem algum tema que você gostaria de assistir, que você ainda não assistiu, que nós ainda não falamos, fala pra gente nos comentários e nós iremos fazer um episódio sobre isso assim que possível. Um abraço e até o próximo vídeo.